Olá! O tema de hoje é um tema muito importante para o terceiro setor. Vamos falar sobre voluntariado? A nossa convidada de hoje tem informação sobre o voluntariado. Ela é bacharel em Serviço Social e licenciada em História, pós-graduada em Gestão de Projetos Sociais, Voluntariado e Captação de Recursos. E entre um monte de outras coisas, aqui que a lista é grande, ela é voluntária do Grupo de Mulheres do Brasil e uma das fundadoras da ONG Mulheres em Ação de Mauá. Seja bem-vinda, Rosa Santana Paiola. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer poder falar de um tema tão importante para a nossa sociedade e a nossa gratidão, né, por esse espaço ser aberto para nós. Tá? Imagina, a gente que agradece. Aqui, quem acompanha o EnsinaCast já sabe que a gente traz sempre assuntos sobre cidadania e sobre o terceiro setor. E eu acho que não dá para falar de terceiro setor sem falar sobre o trabalho voluntário, né? De maneira alguma, de maneira alguma. É. Aliás, o voluntariado é a mola propulsora do terceiro setor, né? Uhum. E é de uma importância fundamental, né, para a transformação da nossa sociedade, né? O trabalho voluntário, ele muda, ele transforma, né? Ele faz o mundo melhor. Eu falo que bonito isso. Toda pessoa de coração voluntário, ela acredita em transformação, ela acredita em bem-estar e ela acredita no mundo melhor. A gente sempre fala de voluntariado, mas aproveitando aqui que eu acabei de falar um pouquinho sobre a sua formação, eu nunca tinha ouvido falar ninguém que era especialista, era formado em voluntariado. Não sabia que tinha graduação para isso, pós-graduação para isso. Sim, eu me formei em gestão de voluntariado, ou seja, como captar o voluntariado, como tornar esse voluntariado um voluntariado útil, né? Uhum. Como você tirar o melhor daquele voluntário, porque na realidade muitas pessoas desejam ajudar, elas desejam ser voluntárias, mas às vezes elas não têm um bom entendimento do que elas podem fazer, né? Qual o alcance do trabalho delas. Então, essa formação é justamente para que você trabalhe com o voluntário e ele possa identificar quais são as capacidades dele para a prestação desse trabalho. Uhum. E a gente sempre diz, todo mundo pode ser voluntário. Todo mundo. Uma criança pode ser voluntária. Olha, né? Que bacana. A gente pode criar os nossos filhos com essa visão do bem, do próximo, né? Da igualdade, né? Vamos vir um pouquinho mais para trás, Rosa? Sim. Vamos falar primeiro da origem do voluntariado, o que é, né? Você já falou que qualquer pessoa pode ser um voluntário, mas o que é o voluntário? O voluntário é aquele, né, que tem um dom, um talento, uma capacidade, um tempo, né, ou até valores, né? Existem voluntários que doam. Não precisa ser tudo isso, pode ser um ou outro. Um ou outro. Porque eu não sei se eu tenho muito talento, mas eu tenho tempo, e aí? Sim, e querem doar em prol de uma causa. Sim, todos nós temos um dom e um talento. É impossível, isso é da capacidade humana. Todos nós nascemos com um dom, com alguma coisa que fazemos bem, com uma expertise, né? E, a partir daquilo que nós sabemos fazer, nós queremos ajudar e dividir com os outros. A pessoa, às vezes, ainda não descobriu o quê, mas ela, de alguma maneira, exatamente, tem um lugarzinho para ela ajudar. Exemplos fáceis. Eu faço bolo bem. Posso fazer bolo e ajudar aquele, vamos dizer, um abrigo de velhinhos. Né? Uhum. Eu gosto eu sei fazer bonecas. Então, eu faço bonecas o quê? Para alguma creche de crianças carentes e assim por diante. Então, são inúmeras as possibilidades. Mas todos nós temos um dom, todos nós temos um talento, todos nós sabemos fazer alguma coisa que serve para ajudar os outros. Ajudar o próximo. Que bacana isso. Às vezes a gente tem uma ideia de que, eu sou fisioterapeuta, eu tenho um tempo livre na minha agenda, eu posso ir ali ajudar com fisioterapia para aquelas pessoas. Não precisa ter uma formação, né, Rosa? Não, dom simples, que você está falando assim, fazer um bolo. Às vezes a gente, mas isso não é um dom.
É um dom. É assim. Sim, existem vários tipos de voluntário, várias formas de eu prestar um trabalho voluntário. Por exemplo, eu posso prestar um trabalho voluntário com aquilo que eu sei fazer. Sou assistente social, né? Tenho formação para isso. Então, eu posso prestar um trabalho na área social, tá? Mas não necessariamente. Eu gosto muito de citar um exemplo que passou por mim alguns anos atrás. Eu tinha uma amiga e eu trabalhava naquele tempo, eu estava fazendo um trabalho voluntário numa comunidade de catadores. Catadores de material reciclável. Reciclável, exatamente. Estava trabalhando voluntariado lá, como que eles podiam dividir melhor essa situação. E tinha muitas crianças. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário com essas crianças. E essa minha amiga falava assim, eu quero ser voluntária, mas eu não quero trabalhar com aquelas crianças. Eu não gosto de trabalhar com criança. Eu dizia, tá, e o que você quer fazer? Eu quero arrumar toda a documentação da associação. Aqui, ela arrumou. Maravilha, hein? Exatamente. Então, percebe a diferença? E já tinha pessoas que diziam para mim, não, Rosa, eu quero trabalhar com estas crianças, né? Eu quero dar banho nessas crianças. Mas eu sou pedagoga, eu quero ensinar essas crianças, entendeu? Então, há sempre uma forma de fazer, há sempre uma forma de doar, né? Há sempre uma forma de doar aquilo que eu sei fazer, que eu quero fazer. Entendi. E eu quero ser voluntária, mas eu não conheço outros voluntários. Eu não conheço nenhuma ONG. Quem que eu procuro? Por onde eu começo? Você pode procurar de várias formas. Hoje a internet está cheia de trabalhos voluntários. No nosso caso, vocês procurem as Mulheres em Ação, que nós temos muito trabalho voluntário lá. Tem várias vagas. Nossa, temos muitas vagas para todas as expertises, para todos os talentos, né? Mas hoje você pode procurar, você pode ser voluntária na sua vizinhança, né? Às vezes a sua vizinhança precisa de um grupo, de uma roda de conversa. Às vezes a gente pode cuidar de uma senhora que está sozinha, que mora sozinha numa casa perto de mim. Você pode criar grupos de trabalho, conservar suas praças, entendeu? Pode ajudar a creche do seu bairro, né? Pode estar em alguma organização de trabalho voluntário, que eu acho que tem muito na internet. Você procura e você pode se engajar nessas causas que... uma ação de cidadania também, né? Sim, sim. Na realidade, quando a gente fala em transformação, a gente fala em transformação cidadã, né? O trabalho voluntário é um trabalho cujo o foco é um foco cidadão. É o bem-estar da nossa sociedade, é um bem-estar de todos, né? Ou seja, eu quero o bem para mim, para minha família, então... Através do trabalho voluntário, eu posso criar um ambiente favorável para todos, para minha família e para aqueles que precisam de alguma ajuda, de alguma direção. Até porque o voluntariado, ele também não é só trabalho, às vezes é escuta, né? Eu posso ser uma pessoa que gosta de escutar, posso ser uma pessoa que gosta de contar histórias, né? Então, eu falo, o voluntariado é 1000 possibilidades. Não. É infinitas possibilidades. Olha que bacana. Né? É só você olhar do seu lado, para qualquer lado que você olhe, você vai falar, não, ali eu posso trabalhar, ali eu posso ser um cidadão, ali eu posso transformar a vida deles e a minha. Porque o voluntariado, ele é uma ação de mão dupla. Ou seja, eu dou, mas eu ganho. Exatamente. Né? Ganho conhecimento de pessoas, ganho, às vezes, trabalho a minha própria personalidade, paciência, né? Escuta, amor, abraço, né? Coisas que, às vezes, eu tinha dificuldade para fazer, mas ali naquele contexto eu começo a trabalhar, eu posso sentir afeto, entendeu? Então, eu passo a transformar também algumas coisas dentro de mim. Então, é uma relação de mão dupla. Eu dou, mas eu recebo. Eu recebo. E eu posso dizer que nesses anos todos de trabalho voluntário, eu posso garantir que eu recebi muito, muito mais do que doei. Você está falando, eu estou lembrando de uma ação que minha família fazia voluntário e numa chácara em Suzano, né? Então, lá no final do ano, juntava aquelas crianças, as famílias, na verdade, e proporcionava um dia bem legal para eles lá, com lanche, com brincadeiras, com presente, enfim, era bem bacana. E isso daí tem uns 15, 18 anos, mais ou menos, e eu lembro do sorriso da menina quando eu entreguei uma boneca para ela. Sim. Não era uma boneca cara, era uma boneca simples, né? Que a gente se juntou ali com os apoiadores e a gente conseguiu alguns presentes.
Mas o sorriso daquela menina me marcou tanto que hoje, 15, 18 anos depois, eu tô lembrando disso e comentando sobre isso. E eu me senti, nossa, parece que quem estava ganhando o presente foi eu, que aquele sorrisão que ela me deu. Realmente você ganhou um presente, né? É verdade, é verdade. O sorriso é uma coisa maravilhosa, né? A Tão gente vê uma espontâneo, né? criança, E ela falou assim, exatamente. tia, eu adorei a boneca que você me deu. Eu Pois falei, é. gente, olha aqui, a gente acha que é simples, então é simplesinho. Mas olha, Mas é verdade. toca, Eu né? faço Natal Solidário há muitos anos. Ah, Mas, assim, muitos anos, mesmo, mais de 20 anos. E é incontáveis os abraços que eu ganhei, né? E é muito gratificante mesmo, né? impulsiona a gente, né? Dá vontade de fazer mais. Com certeza, com certeza. E o que legal que você estava falando, e não posso esquecer de perguntar isso. A gente coloca a mão na massa de verdade com o voluntariado, né? Não fica esperando que um governante faça, Sim. não fica esperando a prefeitura, ou que a igreja, ou que sei lá quem Sim. faça, resolva um problema. A gente pode participar e a gente deveria participar, né, Rosa? Com certeza. Se a gente for olhar, por exemplo, nos países da Europa, o voluntariado é muito mais forte que no Brasil. As pessoas crescem com essa consciência, né? Do coletivo, de trabalhar em grupo, de ajuda, né? Mas aqui, nos últimos 10, 12 anos, ou talvez um pouquinho mais, né? Lá, quando a gente lembra lá daquela campanha, Brasil Tem Pressa, a campanha da fome. Então, a gente pode perceber que hoje nós temos muito mais voluntários que tínhamos há 20 anos atrás. Uhum. E isso é muito interessante e muito bom, porque, na realidade, o voluntariado, ele transforma independente. É lógico que a gente tem que batalhar por políticas públicas, a gente tem que trabalhar por mudanças, mas o voluntariado, ele transforma no seu meio, ele transforma no seu entorno, entendeu? Entendi. E isso tem um alcance muito grande, porque eu faço na minha comunidade, ele faz na comunidade dele. E, às vezes, também, a gente se junta em voluntariado para mudar políticas, para mudar realidades, para buscar tempos melhores para as pessoas que sofrem. É assim, né? que nasce muita ONG, né? Com certeza, né? Porque a gente vê, a ONG, ela é um voluntariado formal, vamos dizer assim, né? Hoje, por exemplo, a ONG Mulheres em Ação, nós existimos como pessoa jurídica, né? Com deveres, né? Mas o voluntariado, as ONGs hoje, elas são muito importantes no nosso país, né? Sim. Uhum. Eu não gosto dessa fala de que a ONG substitui o que o governo deveria fazer. Eu acho que o governo não faz. Isso é fato. A gente preenche tapa um buraco aí, né? Exatamente. Mas não é só isso, né? Eu acho que a ONG, o voluntariado através das ONGs traz muito ganho para o país, né? Traz muito ganho para a sociedade, né? Então, eu penso que tanto você estar dentro de uma ONG formal, executando um trabalho, com direcionamento, com uma missão, ele tem o mesmo valor do voluntariado que trabalha com o vizinho, que trabalha no asilo, né? Que trabalha com o morador de rua. Eu acho que é importante você fazer aquilo que você gosta, né? Sim, aquilo que você gosta. Que aí faz de maneira leve, com frutos, Suave, né? Suave, exatamente. Colhe os frutos desse trabalho. Sim. A gente viu na pandemia uma coisa muito interessante, né? Eu estou em muitos grupos de voluntariados, né? Então, a gente percebia, foi a época da sopa, né? Muitas pessoas sem alimento. Então, eu vi as pessoas se movimentando nos prédios, né? Em condomínios de apartamento, e lá, e a gente, um dava batata, outro dava cenoura, e as sopas saíam, e as pessoas levavam nos seus carros, nas ruas, né? E alimentava aquelas pessoas. Como isso era bonito. É verdade. Né? Como isso é bonito de se ver, né? E quando elas voltavam, elas davam os depoimentos e você, sabe, às vezes eu tinha vontade de chorar. Eu falava, que maravilha, né? Se todos nós fizéssemos um pouquinho só, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Com né? toda Uma sociedade certeza. muito mais igualitária, né? Uma sociedade muito mais transformada, né? No bem. Hoje nós estamos focando, hoje a gente foca muito o mal, né? A gente fala muito sobre coisas ruins. Né? Dá mais ibope, né? A gente dá mais razão para isso do que para o bem. A gente não incentiva boas práticas. Exatamente, né? Exatamente. E hoje nós teríamos que falar muito mais do que podemos oferecer. Né? É verdade, Rosa. Você estava falando
todo mundo pode se doar, pode Sim. doar. Sim. Mas também a gente, em algum momento da vida, a gente também precisa disso, né? Falar, eu sou autossuficiente. Em algum momento você vai precisar de ajuda. Com certeza. É porque quando a gente fala que todo mundo pode... Porque todo mundo pode ser um voluntário, né? Uma criança, um idoso, um deficiente, uma mulher, um profissional, um não profissional, entendeu? Todos nós podemos fazer algum tipo de ação voltada para o outro. E eu coloco, não só o pode, mas acho que deveríamos, né? Sim. Um exercício de cidadania, faz bem para a gente mesmo, né? Sim, com certeza. Abre horizontes. Esses dias a gente fez uma postagem, né? Quem acompanha as redes sociais do Instituto Ensina, viu lá no ABC do Terceiro Setor que a gente falou sobre voluntariado, né? E tem algumas pesquisas que falam sobre o benefício que ser voluntariado passa para a gente, né? Físico, emocional, Sim. né? Isso é muito grande. Sim, eu já convivi com pessoas que tinham, assim, tristezas da vida e não conseguiam se expressar. E foi através do voluntariado que elas conseguiram mudar a sua percepção da vida, né? Conseguiram encontrar um eixo maior de equilíbrio, né? Conseguiram superar melhor a diversidade. Porque não tem como você não comparar, né? Quando você está fazendo um trabalho voluntário, você olha a vida daquele que você está servindo e, às vezes, você diz, poxa, né? Olha a minha vida, olha o que eu posso fazer, olha o que eu tenho, olha os presentes que a vida me deu. Eu tenho privilégios que eu não tenho noção, né? Exatamente. Mas à medida que eu começo a servir o outro, a entrar na vida do outro, por isso que a gente fala que o voluntariado é uma via de mão dupla mesmo, porque você consegue entender as diferenças e, ao mesmo tempo, a igualdade, né? Ali dentro daquela relação, mas você consegue fazer a comparação e falar assim, poxa vida, eu tenho muito mais a oferecer, a vida me deu muito mais, e por isso eu tenho muito mais para dar, né? Porque eu acho que a gente deve doar de acordo com aquilo que a gente recebeu. Se eu recebi muito, eu tenho que dar muito. Verdade. Né? Seria tão melhor se todo mundo fosse grato, né? E colocasse a mão na massa para fazer um pouquinho pelo outro. Exatamente. Acho que a gente fica muito à mercê do, quando eu tiver tempo, Isso. quando eu puder, Isso. ou, não é minha responsabilidade isso. A gente precisa fazer mais. É verdade. E eu falo que, às vezes, teve um tempo que eu trabalhei numa comunidade de pescadores. E era muito interessante, porque uma senhora, ela fazia um trabalho manual. E ela caminhava 2 vezes por semana, 10 quilômetros, ela já era idosa, para ensinar as mulheres, né, da beira do rio a fazer esse tipo de artesanato. Nossa, 10 quilômetros 10 não é pouca coisa. Exatamente. E quando a gente perguntava para ela, nossa, a senhora vem tão de longe para fazer esse trabalho, sabe o que ela dizia? Ela dizia assim, então, mas eu tenho o privilégio de saber. Olha. Então, isso não tem preço, né? Não tem. Então, é isso. A gente descobre, quando a gente está doando, que a gente tem o privilégio de ter e de saber. Não custa nada, basta ter vontade, né? Basta ter vontade. E a gente pode se envolver no trabalho voluntário. A gente precisa de algumas coisas para se envolver no trabalho voluntário, Era aí, né? que eu já ia começar a entrar nesse assunto. Muitas ONGs, se não a maioria delas, tem força, ou a maioria dos seus trabalhadores são voluntários, ou totalmente. A ONG funciona totalmente só com voluntários, né? Sim. Então, isso é importante para essa ONG, para ela continuar existindo, para continuar fazendo o seu trabalho de impacto social positivo, né? Mas também, às vezes, o voluntário precisa, por exemplo, de uma ajuda de custo com transporte, com alimentação. O que a ONG pode fazer? O que as empresas podem fazer? Como é que isso funciona? Bom, sim, existem ONGs totalmente voluntárias, é o caso da nossa, né? Nossa ONG não tem, inclusive por um problema estatutário nosso. Na nossa ONG ninguém pode realmente ser remunerado, né? Nem o cargo, nem presidência, nem nada. Existe a lei do voluntariado. A lei do voluntariado, ela não permite nenhum tipo de pagamento pelo trabalho voluntário. Nenhum mesmo, né?
No caso de reembolso, de passagem, estas coisas, depende muito da forma como esse contrato de voluntariado é feito, mas pode ser feito. Mas, na realidade, você não pode remunerar um voluntariado, tá? Cria vínculo empregatício. E aí já é outra coisa, é outra história, outra discussão, né? Exatamente. Mas, às vezes, a gente, como ONG, ajuda os nossos próprios voluntários. Né? Claro. Às vezes tem voluntário. Ajuda tanta gente, né? Vamos ajudar também, né? Não, e às vezes, por exemplo, a gente tem voluntário nosso que precisa de cesta básica. Nós damos, entendeu? Então, a voluntária nossa que precisa de um serviço de uma advogada, está lá a nossa advogada da ONG para ajudar, né? Então, nossos voluntários também usufruem dos serviços da ONG quando precisam. E aí entra o que você já disse algumas vezes aqui, né? Todo mundo pode... Até quem está precisando pode. Exato, pode ser voluntário, né? Aliás, esse é um grande chamamento, né? Nós estamos convocando pessoas a serem voluntárias, né? Já ficou muito claro aqui que que as ONGs não podem dar nenhum tipo de remuneração. Isso. Né? Nem financeira, nem, enfim, vale transporte, nada disso. Porque aí cria vínculo empregatício, como você disse. Mas eu preciso fidelizar aquele voluntário, preciso estimular aquele voluntário. Qual que é o segredo? O que a gente faz, Rosa? Bom, o segredo é estar sempre com o voluntário, estar ouvindo as suas demandas, estar capacitando esse voluntário, tá? A capacitação é um negócio muito interessante, porque às vezes o voluntário, ele começa a prestar um serviço, a gente investe na capacitação dele, ele fica estimulado, ele cresce pessoalmente, ele cresce às vezes até profissionalmente, né? E mais serviço ele nos presta, né? Então, na realidade, é cuidar desse voluntário. A gente tem que cuidar dele também. A gente tem que escutá-lo, né? A gente tem que entender quais são as necessidades dele e tentar ajudá-lo e tentar fortalecer esse vínculo e fortalecer o vínculo dele com a própria organização. Se eu visto a camisa de uma organização, com certeza eu vou fazer melhor. Com certeza eu vou prestar um melhor trabalho para aqueles que estão precisando, né? Então, acho que o fortalecimento de vínculo, escutar esse voluntário, ajudá-lo também nas suas necessidades, entendeu? Eu acho que é uma forma... no final da tarde, uma conversa. Isso, exatamente, uma roda. Nós fizemos agora no dia 30 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, a ONG Mulheres em Ação fez um chá para as nossas voluntárias. Olha que bacana. Falamos sobre voluntariado, distribuímos brindes, entendeu? Deu um ânimo novo para estas mulheres, elas ficaram muito felizes e também deram ideias, compartilharam, outras contaram suas tristezas, outras choraram. E no final a gente fez um bolo, né? Não foi pizza, foi um bolo, mas entende? E todas elas saíram de lá muito felizes. Então, é isso. Você tem que investir um tempo da sua organização em cuidar dessa pessoa que presta serviço para a demanda da sua população. Eu acho que uma contrapartida, aí se você já não pode receber financeiramente, mas isso pode turbinar o seu currículo, por exemplo. Com certeza, com certeza. Né? Inclusive, algumas empresas hoje, elas, ao ler um currículo de uma pessoa que pretende uma vaga, o fato de ser voluntário acrescenta muito. Olha que bacana. Acrescenta muito. Tanto que na ONG hoje a gente ainda não faz isso, mas em outras organizações que eu já trabalhei, quando a gente faz algum trabalho voluntário de grande monta, um trabalho voluntário, por exemplo, de ir para uma comunidade, passar 2, 3 dias, a gente certifica esse tempo com horas voluntárias. Olha que bacana. A gente dá uma certificação onde ela pode apresentar no trabalho dela, na escola dela, e onde for, faz parte do currículo dela. Então, se a pessoa está recém-formado ou está cursando alguma coisa aí, precisa de experiência para entrar no mercado de trabalho, é uma ótima oportunidade. Sim. Hoje, a ONG, nós não... até agora não temos ninguém que precisou, mas quando precisa, a gente fala, olha, a gente conta as horinhas voluntárias que a pessoa fez, os atendimentos direitinho, e a gente dá uma certificação desse tempo. E é válido para qualquer currículo e é válido para a escola também. Olha que bacana. Ajuda, né, Rosa? Ajuda, pode fazer diferença aí naquela vaga de emprego. Exatamente.
E para ser voluntário, o que a gente precisa? A gente precisa ser solidário, né? A gente precisa ter esse senso de solidariedade. A gente precisa ser ético, né? É muito importante o que eu ouço ali, eu não transforme aquilo em falas, né? Eu preciso entender e preservar, né, a pessoa que eu estou cuidando, né? A gente precisa ter um senso de igualdade, né? Então, lá, quando a gente está prestando um serviço voluntário, nós temos que entender que independe da religião, do gênero, do grau de estudo, entendeu? O voluntário é tudo igual. Rosa, eu acho que a gente precisa ter também um senso de humildade, né? Com certeza. Para receber ordens, né? Nem só para servir outra pessoa, mas para... Sim. Porque eu não posso fazer um trabalho voluntário da maneira que eu quero. Não. É da maneira que a organização ou que a pessoa precisa. Sim. Né? Sim. É fato. Existem maus voluntários? Existem pessoas que não se adaptam. É. Ou não se adaptam àquele tipo de trabalho. Tem aí um jogo de cintura da organização também para exatamente. Identificar. Quando você fala nessa formação, essa formação que eu fiz é trabalhar o voluntário nesse sentido. Porque, às vezes, ele vai fazer um trabalho e, naquele trabalho, ele não se sai bem. E causa uma frustração para ele. Então, cabe a nós trabalhar esse voluntário e tentar, com ele, entender qual é o lugar em que ele se sente mais confortável para prestar esse trabalho voluntário. Legal. É que você não perde o voluntário, você não desestimula Sim, a pessoa. com certeza. A pessoa não sai falando mal do voluntariado também. Isso, exatamente. Né? É uma chatice, é isso. E, na realidade, é assim, o voluntário, ele só produz se ele estiver feliz no lugar onde ele está. Se ele conseguir se identificar com aquela causa. Se ele conseguir se identificar com o que ele está fazendo. Né? Então, se ele não está feliz, a gente precisa pensar. Eu acho que além de um serviço de cidadania, como a gente já falou aqui, acho que é um serviço de autoconhecimento. Com certeza, com certeza. Então, você... E é importante, é o que eu falo, às vezes você não consegue fazer aquele trabalho. Eu quero até fazer, mas eu não consigo. Mas há de existir algum trabalho dentro do voluntariado que você se encaixe. Que legal. Isso é certo. E eu digo isso também para as pessoas que tiveram experiências negativas com o voluntariado. Eu fui prestar um trabalho, mas não gostei da ONG, não gostei do meu vizinho, né? Repense. Tenta de novo. Olha por outro lado, vê outra forma, entendeu? Com certeza haverá um lugar que você vai se encaixar e vai ser feliz nesse trabalho. Rosa, já acabou o nosso tempo. Obrigada pela conversa. Eu acho que você deixou um recadinho muito especial e muito importante aí. Qualquer pessoa, desde criança até adulto, homem, mulher, pobre, rico, formado ou não, que conheça o seu talento ou não, porque a Rosa disse aqui, todo mundo tem seu talento, todo mundo pode ser voluntário. E, de uma maneira ou de outra, tem um lugarzinho te esperando, te aguardando, que você vai se sentir bem. Sim, né? É bem assim, é o que você faz bem, você use para fazer o bem. Que lindo isso. Muito lindo, Rosa. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E se você quem quiser ser voluntário na ONG Mulheres em Ação, nós estamos aqui, felizes da vida e de braços abertos para te receber. Isso aí, obrigada, viu, Rosa? Obrigada a você, Dani. Foi muito bom prazer estar aqui com vocês. Que bom. A gente fica muito feliz com a participação de vocês, viu? Gente, esse foi o EnsinaCast sobre voluntariado. Você já conhece o nosso programa, então você já sabe, né? Toda semana tem um tema novo a ser tratado sobre cidadania ou sobre o terceiro setor, ou como a gente viu aqui hoje, acho que às vezes cabe nos dois, aí, né? No terceiro setor e na cidadania o mesmo tema. Então, obrigada pela sua participação e até a próxima.